Olá! Estamos hoje com a nossa querida vereadora Cida Lima. Cida, que é mulher, está aí no combate, enfrentamento, né, no parlamento, fazendo oposição. A gente está lançando uma série de podcasts para apresentar melhor o nosso vereador para a sociedade e por que não começar com a mulher no mês de maio. Então, a senhora é nossa primeira entrevistada, nós estamos muito felizes por isso. É um projeto novo, né, de podcast aqui na Câmara, uma forma dinâmica e diferente de levar a comunicação a qualquer momento. Cida, para iniciar nosso bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse, né? Porque são tantas Cidas, tem a Cida mãe, tem a Cida professora, tem a Cida sindicalista, tem a Cida nascida ali na comunidade de Inhapim. Então, fique à vontade para se apresentar. Nossa, é muita história, né, para apresentar, Elis. Então, realmente eu nasci, eu até brinco que eu nasci no interior de Inhapim, né, porque Inhapim é uma cidade bem do interior, e se você nasce no interior, é média assim de uns 60 quilômetros de estrada de chão para você chegar onde eu nasci, no lugarejo de Bom Jesus do Rio Preto. Aliás, mais ainda, eu nasci num córrego. Bom Jesus é um pequeno lugarejo mesmo, e eu nasci ainda no Córrego das Cachoeiras, que é um lugar onde tem duas cachoeiras assim maravilhosas. Nasci lá naquele lugar e passei toda a minha infância por ali e vim para Ipatinga já no final da adolescência, né, para estudar. Eu vim para estudar. E como toda pessoa, né, de roça, família grande, então foi aquela infância, né, muito simples. Até a antiga 8ª série, né, eu estudei numa única escola com os mesmos colegas quase da primeira série até a 8ª série, na Escola Estadual José Chagas, em Bom Jesus do Rio Preto. E é isso, foi ali que eu passei. Eu brinco ainda, converso, né, muito com os meus estudantes hoje, né, na sala de aula, dizendo o seguinte, que a escola, por mais carente que seja hoje a educação, né, na nossa época era tudo muito difícil, porque eu estudei numa escola até a 8ª série, onde se tinha um dicionário. Eu não sei se você chegou, Elisa, a conhecer aquele dicionário grande de capa preta, das folhas encardidas. Tinha um dicionário. Era um por escola, Era, né? um por escola. Não tinha, eu fui ter livro didático já, a gente comprava o livro didático, né? Primeiro, segundo, terceiro ano, foi a partir da 5ª série que a gente começou começaram a virem os livros, né? Foi um avanço muito grande, né, inclusive da educação, que o MEC começou a doar os livros para a escola pública, mas aí alguns compravam, outros não, às vezes compravam livros usados, né? Mas aí foi isso. Eu falo ainda com os meus alunos que eu me lembro bem, eu lia alguma coisa em casa, não tinha dicionário também em casa, eu anotava, eu tinha um caderninho que eu fiz e anotava as palavras para chegar à escola, terminar a atividade primeiro e pedir à professora para ir lá pegar o dicionário, porque você não tinha biblioteca onde frequentar, para ir lá pegar o dicionário e olhar para anotar o significado, para depois chegar em casa e conferir de novo, né? Os poucos livros que a gente tinha para ler, era assim que fazia. E aí a gente lia de tudo, né? Como gostava bastante de ler, meu avô materno era muito católico, gostava das leituras, então ele tinha na casa dele revistas, jornais, muitos ligados à igreja. Meu pai também, né, era muito assim, então era aquilo que a gente lia. Eu lembro que meu pai gostava muito de faroeste. A partir do momento que eu fui chegando à adolescência, o pai gostava muito, então ele ia à cidade, em Inhapim, ele levava faroestes para a gente, depois ia trocando aqueles usados, e era a leitura que a gente fazia. Tem também, eu não sei se você conheceu, eu li muito também na minha adolescência, aqueles livros Sabrina, Júlia e Bianca, aqueles romances em banca assim, de revista. Era o que chegava para a gente, né? E é o que a gente lia. Então, com isso também a gente aprende, né? Com qualquer leitura, a gente vai aprendendo. E meu pai, embora minha família, né? Nós somos 10 filhos. Lá em casa eu sou a
eu sou a terceira, quarta, quinta, né? Sou a quinta filha. A quinta não, a sexta, né? Porque faleceu um bem bebezinho acima de mim, mas aí eu fiquei sendo a quinta, porque morreu logo depois do falecimento, então, do nascimento. Então, eu sou a quinta filha dos 10. Eram 3 filhas, 1 filho, aí depois vim eu, depois mais 3, não, um homem, uma menina de novo, e depois mais 3 meninos. Então, nós somos 5 a 5. 5 meninas, 5 meninos. E meus pais, embora eles não tenham, não concluíram nem a primeira série, né? Meu pai lia bem, porque tinha muita leitura de mundo, né? Aquilo que Paulo Freire coloca muito, né? Então, meu pai tinha muito essa leitura de mundo, mas ele escrevia, né? A ortografia era tudo muito, né? Tinha muita dificuldade nesse sentido. Ele falava muito bem, né? Mas tinha dificuldade. Então, ele ia escrever, usava-se muito escrever bilhetes, né? Às vezes ele escrevia bilhete para mandar no caminhão de leite para algum colega, né, para resolver algum negócio. Ele pedia para a gente escrever para ele. Então, eu lembro que desde pequena eu escrevia muito para o meu pai, escrevia bilhete, ele ditava e a gente escrevia. Tinha facilidade com a leitura, com a ia preencher cheque, minha filha, preenche um cheque aqui para mim. Então, tudo que ele ia fazer, ele pedia, né, para a gente fazer. E como a gente era de uma família, né, muito religiosa, católica, né, todo mundo católico, então, assim, praticamente aprendi a ler dentro da igreja, né? Ainda com 5, 6 anos, a gente já ia para a conferência com o pai, conferência de São Vicente de Paulo, ia com ele, e ali a gente já ia aprendendo, né, fazendo as leituras. Muito novinha, eu já fui secretária, né, da conferência, então tinha que redigir atas, né, fazer os relatórios e ajudar em celebrações, fazer leituras na igreja. Então, isso tudo, fazer cursos de canto para cantar na Diocese de Caratinga. Todo ano tem um curso novo, de novos cantos, né, novos hinos para a igreja. Então, a gente fazia muito isso. Então, acaba que nós ficamos... Você se alfabetiza, né? Assim, muito assim. Então, meu pai, ele incentivava demais, falava muito com a gente, o que eu puder, o que eu tenho para oferecer aqui é até a 8ª série, mas isso vocês vão fazer, porque o saber não ocupa lugar. Então, vocês têm que saber, porque pobre, o que resta para ele é isso, é saber. Porque ninguém vai tirar de vocês, isso não vai ocupar lugar, então, isso é importante, né, que vocês nada, né, e não falava assim, né, é importante que vocês saibam isso, porque é o Antonce, é o Antonte, é o Dispôs, Ginela, ele era agricultor, assim. Seu pai, Cida? Sim, ele era agricultor, sim, tinha um terreninho que a gente comprou mais perto da rua, a gente morava, e desde pequeno o pai fazia assim, os meninos iam para a roça, mesmo que fosse para ficar à toa lá. Ele não deixava na rua. Então, e se falasse assim, não, pai, eu tenho prova hoje, ele deixava vir da roça cedo ainda para estudar, para fazer trabalho, dava o maior apoio, mas não gostava que os meninos ficassem na rua. Então, ele era agricultor, sim, trabalhava na roça lá, plantava, tirava, tinha também um leite, né? Tinha algumas vaquinhas que tiravam leite, e assim a gente ia sobrevivendo. Entregava o leite na cooperativa e aí iam comprando as coisas que não colhia. Mas nós tínhamos um terreninho que colhia praticamente de tudo. A gente colhia lá um pouquinho de arroz, tinha café, milho, feijão. Então, a base da agricultura, né, era garantida. Isso, estava garantido para sustentar tanta gente. E o pai, depois ele se transformou, se tornou funcionário público também da escola. Ele, quando foi iniciar a 5ª, 8ª série, né, lá no grupo escolar, eu estava ainda criança nessa época, devia ter uns 9 anos, ele entrou, né, ele se candidatou à vaga de inspetor escolar, tinha essa vaga. Depois, o Estado acabou transformando isso em auxiliar de serviços gerais, acabou com esse cargo e transformou em auxiliar de serviços gerais. Então, meu pai, quando ele faleceu como auxiliar de serviços gerais na escola, mas ele trabalhava à noite apenas, que a 5ª, 8ª era à noite, então ele trabalhava durante o dia,
na roça e à noite ele ia para a escola trabalhar. Eu vejo que seu pai é uma figura que tem um fundamento forte na sua educação, porque pela sua biografia, seu pai também era ligado a sindicato. Embora você me diz, ou nos conta, né, que ele não tinha muita leitura, mas ele era um homem que sabia que lutar valia a pena. Eu queria que você nos contasse como é que foi essa coisa de você acompanhar seu pai no Sindicato dos Agricultores, se vem daí a Cida sindicalista, se essa semente foi plantada na infância, nos explicasse um pouco mais disso. A gente era muito ligada. O pai, ele ajudava muitas pessoas, né? Ele era o representante do Sindicato Rural de Inhapim, lá onde eu morava, na região. Ele era o representante. E aí tinha que cuidar das questões, atender, né, os sindicalizados, e isso a gente fazia em casa. Ele reservou um lugarzinho lá da casa para fazer isso, e quando apareciam as pessoas para serem atendidas, na verdade, quem atendia éramos nós, porque às vezes ele estava para a roça, e quando era aquele atendimento mais sistemático, agendado, aí ele fazia realmente juntos. Mas nós sempre fomos muito ligados também às SEBs, né, dentro da Igreja Católica, os grupos de base, grupos de reflexão, onde se faziam estudos, debates, e o pai sempre esteve ali junto, né? A mãe era mais, às vezes eu falo menos dela porque ela era muito mais caladinha, né, mais no canto dela. E o pai, ele dava cursos também, aqueles cursos de Boa Nova. Ele era uma liderança na comunidade também católica, né? No aspecto na igreja. Não só do sindicato, mas também religioso, né? E aí, assim, aquilo de ajudar as pessoas no atendimento, para levar para ajudar na aposentadoria. Tinha um hábito lá de algumas pessoas receberem para os aposentados, ter a procuração para receber e levar o dinheiro para o aposentado. Então, o pai fazia isso. Tinha várias pessoas que ele recebia para levar o pagamento para a pessoa, ia em Inhapim receber e levar o pagamento para a pessoa, levar doentes, né, cuidar. Então, ele fazia muito isso, né? Então, acho que realmente vem daí, né? Essa ligação, embora lá em casa seja só eu, né, diretamente ligada, né, ao movimento sindical, mas eu acho que vem sim daí, do berço, né, desse berço aí. A sua mãe se dedicou também a plantar na roça com seu pai, ou só conseguiu cuidar desse tanto de filho, né? Porque não é brincadeira para uma mãe, né? Amamentar, lavar, cozinhar. Levar a comida para a roça, sim, né? Então, era longe os trajetos, né? Sol quente. Era isso que a mãe fazia. Ela não trabalhava. Assim, muito pouco a gente chegou a fazer alguma coisa na roça, mas era mais assim, os meninos mesmo, os homens, né, que faziam. E tinha aqueles também que chamavam, né, de companheiros, naquela época eu falava dos companheiros que iam para a roça trabalhar, né, diaristas, né, trabalhando. Quando era época de colheita, geralmente tinha isso, mas o pai ia com os meninos mesmo. A mãe dedicava mais às tarefas da casa mesmo. Porque 10 filhos não é brincadeira, né? É uma demanda infinita. E minhas irmãs mais velhas, né? Que sofreram muito, porque sendo as mais velhas, as que são mais pro meio, como eu, acaba, assim, de uma certa forma, ficando com um pouco menos do serviço da casa, né? Cida, você foi uma criança tradicionalmente mineira, né? Nascida na roça, café coado, milho pisado. No Nordeste a gente costuma dizer que o milho é pisado, mas vamos dizer que ele também é batido, né, para fazer o mingau. O café, o arroz, tudo socado ali. Depois que eu me lembro que eles levavam para a máquina, né, para limpar, mas quando eu era criança eu me lembro disso. Fazia até o melado, a rapadura em casa. Cida, quais eram as principais demandas de um sindicato rural naquela época, né? Porque você falou que existia até serviço de procuração, que ainda existe hoje no INSS, mas tem que fazer uma série de comprovações, né, para você ser tutor de alguém. Quais eram as principais reclamações? O homem do campo, naquela época, ele trabalhava para si mesmo ou para outro que pagava um salário para ele? Ou era só INSS? Porque tinha um antigo fundo rural que aposentava as pessoas. Tinha de tudo. Aqueles que trabalhavam, né, como meeiros, né? Trabalhava para receber, plantava para receber parte, né, do que plantava, né? Tinham os que eram pequenos proprietários, né, de pequenos pedacinhos de terra, aqueles que trabalhavam somente como diaristas, então tinha de tudo.
as atividades eram muito assim, é um sindicato diferente, né, de um sindicato como a gente tem hoje, o Sindiúti, né, de onde eu sou dirigente ainda, é diferente, é uma perspectiva assim, bem mesmo simples, aquele sentido de atender mesmo assim, atender as pessoas, de como ela vai chegar ao sindicato, de como ela vai usufruir de um benefício, igual você está falando do Fundo Rural. Acontecia muitos casos de quem tinha um pedacinho de terra, assinar para a pessoa como ela trabalhava para ele poder aposentar, para garantir a aposentadoria, né, daquele que não tinha conseguido contribuir. Então, tinha muito disso. Eu lembro que meu pai ajudava nessas questões aí também. Representar mesmo ali no sindicato. Essa questão do direito, sabe, a saúde, a previdência, isso pegava muito, né? E de pegar as lideranças da comunidade, tinham muitas que faziam isso, de receber para as pessoas, né? Porque era difícil, né, sair de lá. A estrada muito, muito ruim. Então, dependia mesmo de alguém que ia. E o pai, com o cargo dele, né, de ser delegado do sindicato lá, que a gente chama hoje aqui representante de turno, né? Na escola é representante de turno. Ele era o que representava lá, então ele tinha que ir a Inhapim, ou toda semana, ou de 15 em 15 dias. Então, já aproveitava e fazia, né? Aquilo ali. E era bom o dia que ele ia em Inhapim, porque ele levava 5 pães de sal. E aí partia o pão, 6 pães que ele levava. Nós éramos 12, né, com os 2. Aí levava o pão e partia, era o dia que a gente ia comer pão de sal, porque lá o que ia para lá chegava cheio de poeira. Às vezes fedendo gasolina, não dava nem para comer. Então era o dia que a gente comia o pão, ou então levava um pão sovado para repartir. E a mãe sempre foi assim. Ela chegava alguma coisa em casa, podia ser um pedacinho, mas ela dava para todo mundo e guardava, e a gente via lá também, ninguém pegava. Então, todos comiam daquilo que tinha, do pouquinho que tinha, quando ganhava alguma coisa diferente, né? O pão era diferente para a gente. Aí, o dia que o pai ia em Inhapim, a gente sabia que ia ter pão no dia seguinte. Que delícia, né? Uma memória afetiva de sua infância, muito agradável. Então, você ficou até a 8ª série nessa região, e depois da 8ª série, você veio direto para Ipatinga. Sim, e aí foi uma coisa muito engraçada, porque eu terminei a 8ª série, e fiquei sem estudar lá, porque as minhas irmãs mais velhas não quiseram estudar e também não tinha também muitas condições. E aí eu tinha terminado, e meu irmão mais novo do que eu estava na 8ª série. Meu pai falou para ele assim: olha, se você quiser ir lá para São João Evangelista, estudar na escola, né, uma escola agrícola que tem em São João Evangelista, eu vou arranjar para você ir. E na hora eu falei, se o Paulinho for, eu vou também. Eu não vou ficar. Aí o pai, assim, naquele jeito, hoje eu percebo que ele sofreu naquele momento, porque ele parou na hora e não falou mais. Então, meu irmão não foi, mas eu também. Aí fiquei lá, sem estudar, naquele ano. Aí, quando foi depois, aí apareceu essa oportunidade de eu vir. Tenho parentes aqui, né, em Ipatinga, então tinha uma prima querendo que a gente viesse para ficar na casa dela mesmo, para ajudá-la com as crianças, professora, para ajudá-la com as crianças, ajudar com a casa. E aí lá em casa teve sempre a hierarquia, foi passando das irmãs mais velhas. Uma já estava casada, a outra não quis vir, estava namorando mais sério, a outra achou que não ia dar certo, e aí chegou em mim. E eu, menor de idade, a minha prima, na verdade, depois ela me contou que ela não queria que eu viesse, porque ela tinha medo de que eu não desse conta, né? E aí eu vim. O pai também, ele se arrependeu depois, porque eu acho que ele achou que eu não ia ter coragem de vir. E eu vim. Eu dei sorte que eu tinha um namoradinho já de 3 anos lá, e ele tinha saído para trabalhar fora. E como ele saiu, eu estava ali sozinha, talvez se ele estivesse lá, eu não tivesse tido coragem de vir, né? Aí vim. E fiquei. Se você veio, então, a partir da 8ª série do primeiro ano? A partir do primeiro ano, só que eu fiquei... Era uma adolescente, uma jovem, né, de isso, 15, 16 anos. 16 anos que eu tinha. As grades curriculares mudam muito, né? Agora tem o 9º ano, que na época não existia.
E aqui você ficou entre ajudar sua prima e ir para a escola. Sim, aí eu me matriculei na escola à noite. Naquela época era muito difícil, foi em 91, né? Era muito difícil arranjar vagas nas escolas públicas, não tinha vaga para todo mundo, né? E é interessante que parece que a gente está voltando, né? A isso hoje o pessoal já está com dificuldade novamente de encontrar vaga para estudar no horário que quer e precisa, né? Então, eu tive muita dificuldade de encontrar vaga nas escolas públicas. Eu vim para aqui já em janeiro, dia 19 de janeiro, que eu cheguei aqui a Ipatinga, e procurei vagas em todas as escolas públicas, morando no Veneza 2. Fui procurar vagas onde tinha, né, onde tinha condições, Selim, João 23, Albanese. Não encontrava vagas nas escolas de ensino médio. E aí a minha prima fez uma proposta, falou assim, ó, eu te dou um salário mínimo e você vai estudar na escola pagando o salário mínimo. A pessoa menor de idade. Aí eu estudava à noite. E trabalhava de dia. E saltando aí a sua juventude, você em seguida fez um curso superior de... Fiz, logo que eu terminei o ensino médio. Se emocionou, é tranquilo. É isso mesmo, é uma história muito bonita, Cida. Muita luta, né? Muitos irmãos compartilhando aí uma infância baseada na simplicidade, vem e, vamos dizer assim, é fechada, como se diz hoje, na casa de uma prima para trabalhar de dia e estudar à noite. Não é fácil, não foi fácil, né? E meu pai adoeceu logo depois com câncer. E aí ele não conseguiu me ver terminar o ensino médio. Era um homem que fazia tanta questão que os filhos estudassem, né? Eu era a primeira filha que estava concluindo o ensino médio. Ele faleceu em setembro de 93, eu terminei o curso no final do ano e ele não pôde ver. E, assim, para eu vir, aí eu sinto assim que naquele dia que eu consegui largar tudo lá, eu nunca tinha saído de casa, né? Mal ia à cidade de vez em quando, né? Muito raramente. Aquele dia que eu consegui sair de lá, largar toda a minha família, aquela segurança. Minha família é muito, assim, muito protetora, né? Meu pai muito protetor, tanto que não deixava a gente sair, né? Eu fui a primeira a sair também de casa. Eu saí, no dia que eu saí, estava chovendo, né? Mês de janeiro, chovendo, não tinha estrada. Eu andei média de uns 7, 8 quilômetros no próximo lugar para pegar o caminhão de leite e vim na carroceria do caminhão. E depois, aí estudei aquele tempo, dando todo o meu salário para a escola. Aí consegui a bolsa, naquela época a prefeitura, né, dava bolsa de estudo, aí consegui uma bolsa para estudar. Estudei na CEDIPA, no John Wesley, depois fiz o magistério. A minha intenção ainda era voltar naquela época. E meu pai tentou vir para aqui. Ele tinha uma preocupação muito grande de tentar vir para que a gente pudesse estudar, né? Pudesse ter uma vida melhor. Só que ele não conseguiu vir, né? Veio várias vezes aqui procurar alguma coisa para tentar achar se conseguia vender lá, comprar aqui. Mas aí ele faleceu antes e não veio. Então foi uma ruptura, uma ruptura, assim, uma coisa revolucionária na minha vida eu ter vindo. Porque eu não me imaginava. E aí depois terminei o ensino médio, fui fazer o vestibular. Vestibular para mim, naquela época, né, não era comum fazer faculdade, né? Quem era pobre não fazia muita faculdade. Então, eu fui fazer o vestibular pensando assim que não ia conseguir, né? Que vestibular para mim era coisa de outro mundo. Aí quando eu fiz o vestibular, eu passei em 6º lugar. E aí comecei a estudar. Aliás, eu não ia estudar, porque a minha mãe ia vir para Ipatinga e o meu pai tinha acabado de falecer, ninguém tinha condições de pagar a faculdade para mim. E aí eu devo muito à minha professora de português,
do ensino médio. Ela me deu o dinheiro da primeira mensalidade para que eu encontrei com ela por acaso, aqui no centro de Ipatinga. Ela me deu o dinheiro da primeira mensalidade para eu poder estudar, porque eu falei para ela que eu tinha feito letras, vestibular para letras como ela, mas não ia estudar porque não tinha dinheiro, nem para pagar a primeira mensalidade, a matrícula, né? Aí ela, assim, praticamente me obrigou a ir à casa dela e buscar o dinheiro para pagar. E aí eu paguei. Como que ela se chamava, Cida? A Hélia. Ela mora aqui na Vila Ipanema. A Hélia é professora de português. Que legal. Hoje já está aposentada. Uma senhora magnífica. Um anjo de pessoa. Aí você fez a sua inscrição e como é que ficou o resto do pagamento? Eu fiquei devendo. Era comum a gente ficar devendo, ia negociando, até conseguir arranjar alguma coisa. E foi muito difícil, porque era comum as pessoas começarem a fazer essas licenciaturas em Caratinga, que era onde eu estudava, daqui de Ipatinga, e começaram a trabalhar nas escolas já, estudando e começando a trabalhar. E eu não sei por que cargas d'água, eu estava com dificuldade, sabe, de arranjar o emprego na escola. E aí eu fiquei os 6 primeiros meses na faculdade sem trabalhar. Daí eu consegui depois um emprego na secretaria da paróquia. Aí eu devo ao Padre Ernesto, que faleceu há pouco tempo, que foi para mim um pai. Fazendo os serviços todos de secretariado, né? Que ainda hoje existe as secretárias de paróquia, sim, porque tem que existir, tem muita coisa para. E aí dali tocar. Eu fui juntando, eu ganhava um salário e meio, me parece, na secretaria da paróquia, eu pagava uma mensalidade, juntava mais um pouco para o mês seguinte e fui pagando. Muita dificuldade para ir, porque a gente tinha que pagar, né, o ônibus para ir para a faculdade. E assim, eu tive a ajuda de muita gente para conseguir estudar e terminar meu curso. E era aqui em Ipatinga? Na Cedipa, né? Que você citou. Não, estudei o ensino médio na Cedipa e no John Wesley. E depois a faculdade foi Caratinga. Aqui não tinha licenciatura, aqui não tinha curso de letras, matemática, não tinha. Então a gente tinha que ir para Caratinga para fazer. E aí, quando chegou o final daquele primeiro ano da faculdade, eu já tinha conseguido quitar todos os meus atrasados também. Acabei com as roupas da minha irmã, porque aí eu não tinha dinheiro para comprar roupa. Ela era a única que estava trabalhando, porque aí a família veio toda para aqui. E foi muito difícil aquele início, né, pagando aluguel. Aí depois que foi se ajeitando, a mãe vendeu o terreno lá, a gente conseguiu comprar alguma coisinha que mal deu para isso, né, para comprar também. E aí conseguimos ir nos ajeitando. Então você foi a primeira formada da família? Fui a primeira formada. Aliás, eu fui a primeira a terminar o curso superior da família do meu pai e da família da minha mãe. Porque os outros terminaram depois, outros fizeram depois, já mais velhos do que eu, tinha muitos mais velhos, mas eu fui a primeira que fiz o superior das duas famílias, do meu pai e da minha mãe. São famílias grandes, mas eram famílias assim. Naquela época as pessoas às vezes faziam, era muito comum fazer o ensino médio e parar, né? Fazer um técnico e parar, e depois de um tempo... Ainda mais numa cidade tão industrial como Ipatinga, né? Que favorecia muito mais trabalhar dentro de área de usina, principalmente para os meninos naquela época, ou ainda hoje tem cursos profissionalizantes à disposição de todo mundo, né? E para a menina sobrava bastante o magistério. Também no sertão do Nordeste era bem comum as pessoas, as meninas já se tornarem quase que automaticamente professoras, né? Mas você não, pelo que você nos conta, foi uma opção sua já por dom, né? Você queria fazer letras, porque também você gostava. Sim, eu fechava as provas de português. Eu gostava demais e ajudava as minhas colegas a estudar, dava aula para elas no dia das provas. Então, eu sempre gostei muito. Então, quando eu fui fazer o magistério, tinha muito no ensino médio, né, aquela intenção de voltar para a roça. As minhas professoras, do primeiro até a quarta série, tinham sido professoras leigas, né? Professoras que nem o médio tinham. Depois, as de quinta e oitava série eram professoras com nível médio. Então, se eu tivesse o nível médio e fosse para lá, e conseguiria fazer a faculdade naquele tempo, eu teria condições de sobreviver lá, né? Tranquilamente. Mas
Aí eles vieram para cá, então o curso de letras já foi mesmo por convicção, que eu queria ser mesmo, eu já não ia voltar mais para lá. Como é que era essa Cida que ia para Caratinga? Saía, namorava, tinha baile à tarde antigamente, né? As matinês. Ou não, não tinha tempo porque você estava com a prima, tinha que cuidar da casa dela? Não, eu chegava a Caratinga tão cansada, porque aí eu trabalhava, né, o dia todo, que eu não comecei a trabalhar em escola logo depois. Eu continuei na secretaria da paróquia até terminar a faculdade. Então, eu trabalhava o dia todo, de 7h30 às 17h30, me parece, porque eu tinha que ir para Caratinga. Nos dias que eu ia para Caratinga, que não eram todos os dias, terça, sexta, sábado, eu saía mais cedo um pouco. E fazia um tempo a mais, pegava mais cedo do que as meninas, porque no sábado eu não podia trabalhar. Então, eu descontava as horas, compensava, né, trabalhando mais, pegando mais cedo do que as outras durante a semana. Então, eu chegava tão cansada em Caratinga, e era tanta assim, dificuldade que a gente tinha, que eu eu quase não saí em Caratinga. Eu não era muito de badalada. Aqui sim, em Ipatinga, né, com os primos meus que já moravam aqui há mais tempo, então saía, ia para aquelas festas. A gente ia muito para festas de bairro, às vezes para algum clube, mas assim, eu nunca fui assim tão ligada, né, a sair. Às vezes tinha uma jumperzinha, né, na época, mas não era tão ligada a sair, não. É uma história muito bonita, viu, Cida? Não é à toa que você se emociona. E aí, me conta então, quando você conheceu seu esposo? Então, meu esposo, na verdade, eu já conhecia de antes, porque ele também é de Inhapim. Não é exatamente de onde eu morava, de onde eu nasci, não, mas ele era de lá. E sempre muito para frente, né? Ficava mexendo com a gente quando passava pela casa dele, ainda jovem. E depois ele sumiu. Sumiu, assim, eu não encontrei mais. Fui encontrar em 2009. Foi quando a gente começou a namorar. Ele tinha ido para os Estados Unidos, tinha tido filho por lá. E veio embora e eu encontrei aqui. Na verdade, eu não conhecia, eu reencontrei, né? O reconheci aqui. E a gente começou a namorar depois e casamos na época da greve aqui, né? O casamento ficou 2011 todo sendo adiado por causa da greve. Aí tem uma história interessante da greve também, né? Você já estava, então, como concursada na prefeitura? Já. Porque eu comecei a trabalhar, eu terminei a faculdade em 97, 98 eu fui contratada pela prefeitura. Eu coloquei currículo e logo em fevereiro começaram a chamar, eu fui contratada. Fiquei contratada até 2003, quando teve o concurso, no finalzinho de 2003. Aí eu fui nomeada no início de 2004. Aí eu fui nomeada, já tinha, né, um certo tempo que eu trabalhava, mas antes de ser nomeada na prefeitura, eu fui nomeada na rede estadual, porque eu fiz o concurso da rede estadual primeiro. Então, os primeiros concursos que tiveram depois que eu terminei a faculdade, aí eu fiz e passei. Então, eu passei no estado primeiro e depois fiz o da prefeitura e passei também. Então, aí ficou mais tranquilo. Em 2006, então, entrei na prefeitura como concursada em 2004. 2006, no probatório, eu entrei na direção do Sindiúti. Eu estava no período probatório. Então, a senhora tem mais de 10 anos que está aí à frente dessa questão sindical no município. Desde 2006 que eu estou na direção do Sindiúti. Ainda como contratada, eu me lembro que eu cheguei a ser representante de turno em algumas escolas, mas eu não tinha dificuldade ainda, sabe? Não entendia muita coisa, não, mas ia às atividades para representar e passar as notícias, as agendas de luta, né, para o pessoal da escola. E aí depois entrei no Sindiúti em 2006. Em 2007 eu fui 2007, 2008, 2007, eu fui liberada, fui para a direção liberada do Sindiúti pela rede municipal, aí fiquei na sala de aula, fiquei um tempo, depois voltei, tive minha liberação cassada, né, na época, em 2008. Voltei para a escola, depois a gente ganhou
Aí eu voltei para o Sindiúti e aí fiquei naquela coisa. Ficava um tempo, às vezes, mas tudo na direção, né? Ficava um tempo liberado no Sindiúti, às vezes ia para a escola, dependendo das necessidades também, né? Que o sindicato tinha. Em 2011, que foi um ano muito intenso, né, de greve pelo Sim. piso, Sim. a gente ficou uma boa parte do ano de greve nas duas redes. E foi no ano que eu casei. Eu casei, eu lembro que eu casei em agosto. Eu marquei meu casamento para uma segunda-feira, o casamento civil. Eu estava adiando, eu falei, vou casar na segunda-feira e é bom que já adianto. E deu logo no dia da Assembleia que a gente estava para decidir a ocupação dentro da prefeitura. E aí eu casei na segunda-feira, no civil. Na terça eu fui para greve de fome dentro da prefeitura, né? Eu ia te perguntar, né, que essa greve de fome ela ficou muito famosa, depois teve um episódio de cachorros, né? A polícia militar chegou ao cúmulo para dispersar, claro que ela veio ordenada, né, mas o cachorro lá foi morderam agosto, algumas professoras. O cachorro foi em agosto de 2012, eu estava de licença maternidade. Lembro que minha menina tinha nascido em junho, e aí eu estava com muita vontade de estar aqui. Eu quase peguei a Sara e vim com ela para aqui, mas ainda bem que eu não vim. Aí depois eu fiquei sabendo do episódio dos cachorros. Seria muito arriscado. Muito arriscado. Foi uma cena muito lamentável, né? Sempre vem, eu já estava em Ipatinga trabalhando aqui, e sempre vem à mente quando se fala de greve de professor, porque foi um episódio sério, né? Os cachorros da polícia chegaram a morder algumas professoras sim. que resistiam. E vocês foram, assim, tiveram muita vitalidade, porque teve a greve de fome, depois ficaram na porta da prefeitura, porque não entraram, sim, né? Tinha o acampamento paga o piso, né? As barracas na prefeitura. Teve essa greve lá dentro. Outras noites também nós passamos lá dentro da prefeitura, antes dessa greve. O período da greve é igual essa que a gente chama de greve de fome, mas foi assim uma coisa, foi tão bom para a gente, assim, foi uma... É como se fosse, assim, falando assim um pouco cristã, é como se tivesse sido um jejum, né? É uma coisa assim que fortaleceu tanto e foi muito bom porque a gente pôde sentir o apoio da comunidade. Foram quantos dias de greve de fome? As igrejas católicas, eu tinha um trabalho muito grande, eu era bem conhecida, né, dentro da igreja católica, então as igrejas faziam preces, orações todos os dias, de forma que todo mundo ficou sabendo daquela greve. Sim. A greve, nós ficamos naquele ano 63 dias de greve, acampados ali uns 20 dias, eu acho. E a greve, né, essa greve de fome, a gente ficou de terça-feira até sexta-noite, tentando, enquanto as outras dirigentes do Sindiúti tentavam negociar, né, lá com o governo, eu e Feliciana estávamos lá. Mas foi uma coisa muito, muito bonita, porque tinha muita gente que ia todo dia com oração, com músicas, com bilhetinhos. Eu ainda tenho lá em casa alguns bilhetinhos, sabe, né? Aqueles dias. Foi muito intenso aquilo. E aí eu fui casar, isso foi em agosto, eu fui casar no religioso só em setembro. Foi aí que eu casei mesmo de verdade. Engravidei logo depois, na semana do casamento eu engravidei. Pelo menos teve lua de mel, né? Estava com a cabeça da prefeitura, na greve, mas teve a lua de mel. Teve. Porque a lua de mel foi em setembro. Depois que acabou a greve e tudo, aí marquei o casamento. Então, vamos marcar que até setembro é impossível que essa greve não acaba, né? Aí adiei várias vezes, marcamos para setembro, casamos, deu certo. Vocês chamaram também, na época, muita atenção da mídia. Eu me recordo, era muito recorrente virem usar um pouco da estrutura da Câmara, né? Os banheiros ficaram à disposição das professoras, ficavam ali acampadas nessa praça. E as pessoas ficaram realmente muito solidárias, né? Como eu já tenho esses anos de casa, eu me lembro muito bem disso. E esse sentimento de você não aceitar se alimentar por causa de um fator maior, né, que seria o pagamento do piso, ele tem um pouco assim, você sente fome física, claro, né? Bebia água,
sente fome física, mas ele tem um pouco, melhora o espírito. A senhora acha que essa questão espiritual, né? Porque desde que o mundo é mundo, o jejum ele é trazido não apenas na religião católica como algo a edificar o espírito. Então vocês sentiam essa fé, essa firmeza de que ia dar certo, ou era algo só para chocar mesmo a sociedade? Não, a greve foi um ato político, né? Deliberado em assembleia, conversado na direção, né? Tudo direitinho, e quem iria para a greve, né? Isso tudo foi né, pensado, quem faria e tudo, e eu me coloquei, né, a serviço para fazer quando chegou, né? Chegou o meu nome, que seria para fazer. E apresentamos em assembleia, a assembleia aprovou, lembro, fui eu até que propus na assembleia, a assembleia aprovou e a gente foi fazer. É um ato político, sim, como forma de sensibilizar, né, e ter mais ainda a população conosco e sensibilizar o governo. Agora, para mim, que senti muito ali, né, a solidariedade, a fraternidade, né, das pessoas presentes, então foi assim, muito intenso nesse sentido. E como eu tenho essa espiritualidade, né, bem aguçada em mim, então eu me senti assim, como se fosse um jejum, sabe? Mas foi um ato político, né? Foi uma greve. Era para ter sido mesmo uma greve de fome. Agora, lá dentro, a gente sente, né, essa força, assim. Até porque a gente não ficou sozinho nem um dia. Embora do lado de dentro do vidro, né, daquele vidro ali do quarto andar, da porta de vidro da antessala do prefeito ali, na recepção. Então, do lado de dentro do vidro, mas a gente não estava sozinho, né? Nenhum dia. É interessante, eu vou até ressaltar, né? Eu também sou católica como a senhora, que o jejum é algo de todas as religiões, né? Existe uma linha que fala que todas as grandes pessoas espirituais eram magras. Jesus, até porque não tinha fast food, claro, não tinha alimento disponível como nós temos hoje para cair em tentação. Mas Buda, você vê aí uma santa que hoje é santa, Madre Teresa, eles se alimentavam único e exclusivamente para manter o corpo quando era necessário. Então é uma coisa que me chama muita atenção. E no meio dessa turbulência vem a menina Sara. Agora eu quero que a senhora nos conte como é que a Cida, tão sindicalista, tão firme, aquela que fala em fazer jejum, que é, né, aprovada, que aprova em assembleia, vem e se transforma numa mãe, né, um romper de mundos. Era o meu sonho. Eu sempre disse que se não fosse para ser mãe, né, sei lá, se casar, ser mãe ou conseguir gestar, né, uma filha, né, uma filha sempre que eu pensava. Eu iria ser mãe de alguma forma, né, adotar qualquer Deus, com a ajuda de Deus, né, de qualquer jeito, eu queria ser mãe. E assim, como diz a Manuela Dávila, né, a maternidade é uma revolução e realmente transforma a gente, né? Parece mentira, né? Mas depois que a gente é mãe, a gente não é, realmente nós não somos a mesma pessoa, né? A gente se transforma. E aí a Sara ela é muito independente. Desde muito novinha, ela foi acostumada a ficar, né, com os outros, ir para os encontros, para assembleias. Então, ela vai ter alguma foto amamentando em algum lugar assim público. Tenho poucas, né, mas tem algumas. Então, é isso. Quando eu fui tomar, logo depois que a Sara nasceu, eu fui para a coordenação do Sindiúte, né? Eu fui para a direção do Sindiúte para ser coordenadora da subsede de Ipatinga, antes de terminar a licença maternidade, né, da Sara. A Sara ainda não tinha 6 meses. Então, tivemos a eleição. Eu assumi em janeiro, já assumi. E ainda de licença, que eu voltaria para trabalhar, né? Voltaria em fevereiro, voltei em fevereiro, e já fui para o sindicato em janeiro. Então, ela convive muito com essas questões, né? É bem politizada. Cresceu dentro do movimento até então. Cresceu dentro do movimento e tomara que permaneça, né? Dentro do movimento. Como que ela é, Cida? Ela é dócil? Ela já é uma menina mais arredia, que sabe lutar pelo que quer? Ela puxou a mãe ou puxou mais o pai? Sabe lutar, faz enfrentamento, questiona muito. Hoje a Sara tem quantos anos? Tem 9.
Tem 9 eu já anos. vi as fotos da senhora com ela. Gostaria que a senhora postasse aí, quem sabe no TBT, uma foto amamentando no movimento. Significa muito, né? Significa muito para a gente mulher, né? Eu estou me lembrando de uma na reunião de SEBS. Eu tenho uma. Eu acho que é essa que eu tenho, amamentando. Cida, veio dessa questão a vontade de concorrer a uma cadeira eletiva? Veio dessa questão de já trabalhar pela base de professores como sindicalista? Ou também foi algo do movimento? Não, eu vou concorrer a uma vaga na Câmara porque o movimento me indicou. Era a senhora que queria ou foi uma necessidade do Sindiúte, do sindicato em si? Não, sempre tinha essa conversa, né? De a gente precisar ter representatividade, né? Nos espaços, no parlamento, né? Porque a gente... E nós começamos a conversar isso. Grupos de professores começaram a conversar isso. Ainda naquelas greves de 2010, 2011, nós sentíamos já essa necessidade, né? Inclusive, houve, nessa época, esses questionamentos, né? Vamos lançar nomes e tudo. E, naquela época, eu me lembro bem, né? Eu tinha a opção de ter casado ali, naquele momento, né, ia cuidar da minha filha, né? Ficar no sindicato e cuidar da minha filha, né? E nós temos discutido isso nos últimos anos, de ter essa necessidade, de ter alguém da educação, ter gente, de ter professoras, professores dentro dos parlamentos, porque nós sabemos que faz toda a diferença. A gente forma todos os outros, né, profissionais, forma inclusive os políticos, né? E aí, muitas vezes, a gente não é nem bem sucedido, né, nessa formação. E aí acaba que a gente está de fora. Na hora de votar as políticas públicas para a educação, na hora de votar tudo, aí nós estávamos fora daquilo. E a gente vê a valorização, né, que a educação não tem, né, no decorrer da história aí. Então, diante dessa necessidade, e aí essa necessidade também era muito discutida dentro da igreja, né, nos grupos da igreja, dos movimentos sociais e também nas pastorais sociais da igreja. Então, tinha essa necessidade de ter gente nossa ocupando. E aí a elite sempre se organizou, né? E tem os seus representantes, bancada, né? Bancada do boi, bancada aí do agronegócio e tudo. E nós não temos, né? Cadê a bancada do livro, né? E aí a gente começou isso. Nós vamos começar a formar a bancada do livro, vamos pensar na representatividade das populações mais vulneráveis, de vários rostos e pessoas que não são representadas, as mulheres, porque aí nós temos, dentro dos parlamentos, muitos homens brancos, a maioria elitizados. Então, a gente precisa ir mudando essa cara. E aí, estar no parlamento é um outro espaço, né, que a gente tem e que ele é muito propício e muito importante, né? Ocupar esse espaço, porque aqui a gente pode ser realmente representatividade, porque isso é muito importante. Porque uma coisa é eu saber que eu tenho um bom político, mas ele é um homem branco, né? Outra coisa é eu saber que eu tenho uma mulher no parlamento. Uma coisa diferente é ter uma professora dentro do parlamento. É muito diferente, né, do que você ter alguém que represente, que quer representar os professores, quer representar a educação, quer representar a população vulnerável, mas não é que pensa que pode representar a mulher, mas não é uma mulher. Então, nós precisamos ser representatividade. E isso é muito interessante, né, e muito importante. Quando, durante a campanha, né, eu me coloquei, fiz esse propósito, a nossa plataforma de campanha foi toda falando assim, nós queremos ser voz e dar voz para as pessoas que não têm voz, né? Dentro de um parlamento, normalmente, não tem. Então, a gente tem feito todo o esforço para fazer isso. E aí é dar voz para as mulheres, é dar voz para a população LGBTQIA+, é dar voz para os negros e as negras, é dar voz para quem, é dar voz para a educação, para quem não está aqui e não esteve aqui. Então, a gente
sabe da necessidade de ter cada vez mais representatividade de todos esses grupos que eu citei, é necessário que se tenha, mas nós nos propusemos também, enquanto não tiver, dar voz para essas pessoas e ser voz delas. E isso a gente tem feito um esforço para ser. O PT, na última eleição, né, da qual a senhora foi eleita, teve uma proposta muito bonita, porque eram só mulheres estavam concorrendo aos cargos eletivos aqui da Câmara, né, de vereadores. Tinha a senhora, teve uma outra que entrou também de seu partido, e tinha, acho que eram 9 ou 10 mulheres concorrendo ao cargo. Nós éramos 19 candidatos, eu acho que 10 eram mulheres, né? Era isso, a maioria era mulher. Foi algo muito diferente, porque se hoje o partido político tem que garantir por cota um percentual que seja, né, disputado por mulheres, o Partido dos Trabalhadores, na última eleição, trouxe uma perspectiva no município de Ipatinga muito diferente. E não eram candidaturas laranjas, né? Não eram candidaturas somente para preencher cota, porque isso é muito ridículo, é uma coisa que eu não me disporia nunca a fazer. Candidatar, porque nós temos que ter mulheres, temos que ter a cota de mulheres, então vem aqui candidatar, ou seja, vem ajudar a eleger mais um homem, porque você é importante para a gente poder ter a chapa, né? Eu não sujeitaria isso, e ainda bem, né, que estou num partido que espero que não peça isso, né, para a gente. Então, a gente conseguiu isso. Então, foi a primeira vez, né, que eu me candidatei e fui eleita, né? Fui a mulher, né, mais bem votada, né? Sim. Daqui Parabéns. para a Câmara, obrigada. E acho que é a primeira vez que nós temos realmente 2 professoras, né, aqui hoje, porque antes a gente tinha pessoas que já tinham trabalhado como professora, mas não eram de fato de carreira, do chão da escola, né? E a gente tem pela primeira vez nessa Câmara. Eu acho que é a primeira vez de tudo que eu olhei, eu acho que realmente é a primeira vez. Então, isso é muito significativo. Cida, em relação à eleição, né, mulher votar em mulher, por que é tão difícil, né? Dados do Tribunal Superior Eleitoral já dá conta que nós somos quase 55% do eleitorado. Por que ainda são os homens, né, que são os grandes ocupadores de cadeiras no Legislativo, não só em Ipatinga, mas no país de uma forma geral? Nós não nascemos, não fomos criadas para estar nesses espaços, né? Não nos criam para isso e não nos criam para ver mulheres aqui. Nós precisamos, para estar dentro do parlamento, nós precisamos fazer assim grandes rupturas revolucionárias. Para ser militante de movimentos sociais, populares, a gente precisa fazer uma revolução em casa, nós temos que brigar para ir à luta, né? Então, realmente, nós não somos preparadas, não está no planejamento que a gente esteja aqui dentro. Mulher é feita mais para estar em casa. Eu sou muitas vezes questionada, assim, mas com quem que a sua menina vai ficar? Como é que você faz com a Sara? Eu tenho certeza que nenhum dos 16 homens que tem aqui no parlamento ouvem essa pergunta de com quem que o seu filho vai ficar, como é que você vai fazer, mas você está ficando pouco em casa, e aí sua filha daqui a pouco entra na adolescência, como é que se dá isso, como é que você administra a casa, a filha, a família, com o seu trabalho, aquele olhar meio de culpando, né, porque se acontece alguma coisa, mas peraí, você não estava em casa a essa hora da noite. Cadê a mãe dessa menina? Cadê a mãe? Então, dos homens não é cobrado isso, né? Eu estava um dia num movimento, num encontro dos movimentos populares em sintonia com o Papa Francisco, lá em Mariana. Não sei se foi 2015, 2016. E aí a minha menina tinha ficado com a minha mãe, né? O pai trabalhando normalmente, né, em casa, mas eu deixei com a minha mãe. E aí, quando deu no sábado de manhã, eu recebo uma mensagem de um dos meus irmãos falando assim, olha lá, a Sara está chorando, foi com pirraça, não sei por quê, lá para o quarto. Mas isso é carência também, cadê a mãe? Falei assim, a mãe está aqui, mas o pai está em Ipatinga, não é? Então, assim, do pai não é cobrado, o homem não é cobrado, né? Essas coisas não são cobradas de um homem, essa educação, estar presente. E aí, quando vem
as dificuldades de lidar com toda essa situação, a gente sempre tem aquela culpa. A gente é levada a ter a culpa. Você sabe disso, né? Sim. A gente é levada a ter a culpa de que eu não estou fazendo tanto quanto deveria. Eu devo me sentir culpada de estar aqui porque eu estou ficando pouco em casa, menos tempo do que eu deveria. Talvez eu não consiga acompanhar a minha filha como deveria na escola, ou tenho que me desdobrar para acompanhar, deitar mais tarde, levantar mais cedo, deixar de fazer algumas coisas durante o dia, para você se encaixar ali no horário dela para poder fazer. Essa é a nossa questão, né? O que está colocado para as mulheres. Então, realmente, esse espaço aqui, ele é feito para que nós sintamos como se estivéssemos intrusas, né, aqui. Como eu já ouvi aqui o ano passado de um colega vereador, vocês estão invadindo o nosso espaço. Aí eu falei assim, não, senhor vereador, nós estamos ocupando um espaço que também é nosso e que a gente precisa ocupar e que é muito importante ocupar, que é um outro espaço de luta, no meu caso, é um espaço diferente para poder levantar as nossas pautas, para ser representatividade. E para representar mulher, ninguém melhor que mulher, né? Sim. Cida, e como é que a senhora está avaliando seu mandato até então? Eu vejo que, embora seja uma pessoa criada, né, nos rigores da religião, uma mulher que eu diria que é à frente do tempo, porque já vi algumas postagens, alguns trabalhos da senhora, falas no plenário em relação aos LGBTQI+, né, que é aí uma minoria que quase nunca é representada, né, no parlamento. E em outras questões também, que a senhora acaba de me falar da maternidade, como que a senhora tem sentido agora a Cida vereadora? Talvez a pergunta mais difícil, né? Porque nós somos minoria, né? Nós somos minoria de gênero, né? Aqui dentro, somos apenas 3 mulheres. Ser minoria, ser oposição, né, sozinha, porque a gente precisa ser oposição ao que precisa ser, né, ser resistência, né. Então, é pesado, mas ao mesmo tempo é desafiante, né, é um desafio bom, né, bom de ser feito, e às vezes é interessante como tentam achar que, por ser minoria, eu não esteja sendo democrática ao tentar discutir algumas coisas. Ora, a democracia garante isso, né? A democracia prevê isso, de que haja debate, haja discussão e que haja votação, e que a maioria venceu, isso é democracia, mas nunca que não tenha que ser o debate, mesmo que você seja minoria. Então, isso é pesado, né, aqui dentro. Ser mulher, ser minoria, ser oposição. E a gente tem tentado fazer uma oposição com muita responsabilidade, né? Dificuldade, mas também com muita responsabilidade, sem ser irresponsável a ponto de, por exemplo, votar simplesmente contra, somente por votar, tentar fazer algumas artimanhas para impedir alguma votação. A gente não faz isso com irresponsabilidade, igual muitas vezes se vê fazendo, né? Uma oposição irresponsável fazendo as coisas para aparecer, para se promover, né? O que nós fazemos aqui é realmente para dar uma resposta para todas as pessoas que nos confiaram. E eu me sinto, sim, eu sinto que é um mandato que dá voz para os mais vulneráveis, eu sinto que é um mandato que dá voz para as mulheres, eu sinto que é um mandato que dá voz para LGBTQIA+, porque isso é questão de direitos humanos. Até porque eu sou cristã e eu tenho certeza que, pensando assim em Jesus Cristo, ele faria a mesma coisa, né? Haja visto que a gente vê dos ensinamentos dele de não ser carregado de preconceito, pelo contrário, ele combateu todos esses. Então, dar voz para todas essas pessoas que não têm voz, que sofrem violência no dia a dia, é questão humana, é questão de direitos humanos e não de religião. Então, nesse sentido aí, eu faço um esforço, sei que ainda falta muito, né, para ser feito, mas eu faço um esforço para representar, para estar junto, para escutar.
Nesse 1 ano de mandato, o Elis, eu aprendi muito a escutar. Eu escuto muito. E aí a campanha da fraternidade, né, vem falar muito do escutar, né, de falar com sabedoria e ensinar, né, com amor. Que vem trazendo esse tema, falando de Jesus, e coloca lá Jesus exatamente naquele episódio da mulher adúltera, né, que eles levam para ser condenada, apedrejada, porque foi pega em adultério. E Jesus não faz o julgamento. Pelo contrário, ele faz aquelas pessoas deixarem as pedras que estão nas mãos. Não que ele concordasse, ele não fala se ele concordava ou não com o que a mulher fazia. Mas o que ele certamente sabe é que por trás do adultério dela tinha também um adúltero, que não foi levado para ser apedrejado, somente a mulher foi. E em nenhum momento, e o que estava pesando ali eram aquelas pessoas que tinham que elas eram justas e certas, e o outro tinha o erro, né? E ele, no jeito tão pedagogicamente, faz com que as pessoas enxerguem que todos erram, todos sem o erro, e enquanto a pessoa mesma não fizer o seu próprio julgamento e se reconhecer, não vai haver mudança, né? E isso é educação, né? Então, aí Jesus se mostra como um grande educador nisso aí, muito pedagógico. E isso é educação. Então, escutar as pessoas para saber quais são as pautas, quais são as demandas, para poder, a partir daí, tentar fazer o mínimo para pelo menos ser voz dessas pessoas. Aquilo que a gente não conseguir mudar, mas a gente tá ouvindo, está escutando, sendo instrumento. Eu vejo muito como isso, como sendo um instrumento a serviço das pessoas que confiaram que a gente estivesse aqui. Sim, estamos, inclusive, inaugurando esse espaço de podcast com os vereadores. A senhora é a nossa primeira entrevistada, como eu reitero, e é o mês da mulher, né, com um dia fixo no próximo dia 8. Eu queria que a senhora, para finalizar nosso excelente diálogo, eu amei conhecer mais você, deixasse uma mensagem, ou de luta, ou de apoio, ou dos dois, para todas as mulheres que nos escutam e nos veem, né? Então, mulheres, não se calem. Eu acho que a gente precisa, quando fala que nós, a cada dia, né, matamos um leão, né, acho que é isso mesmo, né? Cada dia tem que matar um leão, alguma coisa assim. Acho que é não se curvar diante de toda a violência que tem aí. Porque nós recebemos muitas mulheres. A gente recebe muito através de mensagens, através de... seja no privado do Instagram, do Facebook, no WhatsApp, ou pessoalmente, nós recebemos muitas situações, muitas mulheres que se sentem violentadas, que se sentem caladas, silenciadas. Então, a mensagem, eu acho que é essa. Não aceitar, que a mulher não aceite ser silenciada, não aceite ser calada, não aceite como normal e natural as violências do dia a dia. Então, o homem dizer e virar assim, espera aí, qual que é o seu problema? Você tem problema? Você está louca? Isso não é normal. Sempre fazem que a gente sinta assim. Não, mas eu estou louca mesmo, mas eu não estou dando conta. Então, não aceitar essas coisas. E não aceitar é arregaçar as mangas mesmo e ir para a luta. E ir tentando mudar pela educação. As nossas famílias, a escola, tem muito a contribuir nesse sentido. E cada mulher e cada homem que se dispõe a pensar diferente pode também... tem uma missão importante nisso aí, que é educar de maneira diferente as nossas crianças, os nossos jovens, para que os meninos não sejam tão machistas daqui para frente, para que as meninas não aceitem ser escravizadas como nós fomos e violentadas como nós somos, né, durante a nossa história. E, principalmente, ter sororidade. Ser companheiras umas das outras, onde tem uma mulher, caminhar junto, porque os nossos passos juntas ali, eles vão soar mais alto, né? Então, juntas a gente vai poder ser companheiras,
ser sororidade, ser, para as pessoas entenderem melhor, né, ser fraternas umas com as outras, né, usar o nome no masculino, né, ter fraternidade, solidariedade umas com as outras, porque isso é muito importante, porque mostra que a gente não está só. E o feminismo é isso. Já diz, eu acho que a Márcia Tiburi, que o feminismo é a certeza de que nós não estamos sós. É isso que é feminismo. Feminismo não precisa de ninguém ter medo de se assumir feminista, que não é ir para a rua, tirar roupa, fazer. Não é isso. Ser feminista é ser companheira, é a certeza de que a outra mulher não vai estar só, porque vai ter alguém ali do lado dela para ser companheira, para entender, para escutar e para lutar junto com ela. É a certeza de que a gente não está só, é caminhar juntos e lutar juntas pelos nossos direitos e que seja mais igualitário, né, com mais equidade. Não é também ser maiores que os homens, né? Nós não queremos também ser opressoras, combatendo a opressão sendo opressoras, porque isso é feminismo, né? Nós queremos ter igualdade de direitos e estar juntas. Então, nesse sentido, convido a cada mulher para ser assim, para estar juntas e ser companheira e ter sororidade umas com as outras. Esperamos você no nosso CMI Podcast outras vezes. Acreditamos que a senhora é uma legisladora que tem muito a contribuir com a nossa sociedade, com a nossa cidade. Muito obrigada por estar aqui. É um prazer muito grande. Que Deus te abençoe, que a gente está à sua disposição, servidor dessa casa. Amém. Muito obrigada a vocês, né, por me dar essa oportunidade de estar aqui. Espero que da próxima vez a gente fale menos, né? Já contei mas história, foi uma delícia, eu adorei. Obrigada a todos e até o próximo, na próxima semana, com o próximo CMI Podcast.